Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca de sabedoria. Com certeza nós já ouvimos muitas histórias e muitas referências à vida nos presídios. Mas você já visitou um? Conhece alguém que vivenciou relações no presídio? Por isso nós vamos conversar hoje sobre uma interessante pesquisa de campo que a psicóloga Rosiane Jaruzuki fez sobre a vida de presidiárias. Rosiane, muito bem-vinda a esse espaço, ao nosso programa, para a gente trocar algumas figurinhas. Esse espaço é teu, para a gente poder aprender um pouquinho dessa pesquisa contigo. Ok, obrigada. Primeira pergunta, o que te levou a buscar como psicóloga, né? Parecia que estava na graduação, né? Uma pesquisa sobre presídio. Qual foi o teu primeiro foco, tua primeira intenção em pesquisar isso? Na graduação eu tive interesse em realizar alguma pesquisa, né, de campo e surgiu assim, o que vou pesquisar? Então a professora Silvia, que era minha professora também de estágio, ela disse, mas o que você tem vontade? Que curiosidade você tem? Eu disse, olha, eu sempre tive curiosidade de saber como as presidiárias elas vivem o tempo dentro da prisão. Aí ela estou ainda assim, ó, que tal então pesquisar a temporalidade, que é um conceito da teoria que a gente trabalha. E aí começou a ganhar corpo O teu foco o processo. primeiro foi o tempo. O tempo. Eu queria saber exatamente como é que elas vivenciam, porque são muitos anos, né, que as pessoas ficam presas. E como é a relação desse tempo? Como é que a gente se constrói no tempo? E como fica uma pessoa que está afastada de toda a sua vida, das relações, como é que ela se constrói ali dentro? O que acontece? Né? Se existe alguma produtividade, se não existe alguma produtividade, como é que é? Então, essa foi a dúvida, e aí disso surgiu, ou um questionamento, e disso surgiu a vontade de entrar em contato com esse público, e assim começou o processo de pesquisa. O primeiro passo, então, para você fazer essa pesquisa, teve que se apoiar na bibliografia, na referência, na teoria. Na teoria, alguma coisa que me desse suporte para eu poder primeiro chegar, que método eu ia usar para chegar até esse presídio, como seriam as entrevistas, a forma de análise. Então, isso foi tudo estruturado, né, as questões, o que se queria descobrir lá, né? E aí, depois do projeto pronto, começou, então, o trabalho prático, que é buscar contato, então, com essa penitenciária, que não é uma coisa muito fácil de conseguir realizar pesquisas dentro. Tem muita gente interessada e eles fecham bastante. Então, eu entrei em contato diretamente com o presídio lá, a penitenciária de segurança máxima de Piraquara, lá em Curitiba, na ala feminina, e perguntei se existiria alguma possibilidade de eu realizar essa entrevista com aquele foco que eu estava querendo questionar, que seria o tempo vivenciado por elas. E aí começou todos os trâmites legais, de ter que falar com o presidente, que era o diretor-geral do DEPEN, do Paraná, com o Maurício Kim, que era na época, mandar projeto, eles analisarem o projeto até ser aceito e então já poder ter o lugar onde realizar essa pesquisa. E como é que foi, por exemplo, você tinha todo um aparato teórico, né, de referências, e de repente foi aprovada a visita em loco. Quando você adentra o recinto, aquilo que você tinha estudado, pesquisado, realmente tinha relação com aquele mundo desconhecido para a gente? Uma coisa muito interessante e que também o método de pesquisa ele propiciou isso, a gente quando está fora da prisão nós temos certos preconceitos com os presos, né? Então a questão da criminalidade que choca, então a gente começa a construir certas barreiras, crenças, preconceitos que dificultam o contato. Então a teoria tem no método fenomenológico, ele fala que você tem que se despir de tudo aquilo que você acredita, das crenças que você tem, dos preconceitos, para então entrar em contato com aquilo que a pessoa tem a me dizer. E é fácil fazer esse despimento, essa epoqué, esvaziamento dos preconceitos? Não? A questão de a gente se despir, como você falou, das nossas crenças, dos preconceitos, é um processo que tem que ser reflexivo, né? Consciente, dizendo, não, eu preciso isso, porque de outra forma eu vou contaminar tudo que a pessoa vai me dizer.
Então, quando eu entrei, logo que eu cheguei na penitenciária, foi o primeiro choque, foi o primeiro contato na minha vida, nunca tinha entrado antes. E é um complexo, Piraquara é um complexo penitenciário, onde estão os homens e também tem a ala das mulheres. Então, você chega, tem aqueles portões enormes, que é a primeira barreira que você sente da divisão de sociedades, né, intra e extramuros. Abre, você tem que deixar todos os documentos, já vai despindo até objetivamente, né? Sim. Vai despindo, tirando os documentos, né? Tudo. Você entra simplesmente... Joias, nada? Tudo. Entra lá sem nada de objeto junto contigo. E vai passando pelos portões. Então, quando eu cheguei lá, eu estava decidida, não vou nada do que eu acredito, estou aberta para aquilo que é novo. Você fez esse esforço contigo mesmo, Fiz. Assim, eu quero realmente ouvir elas e receber o que é delas. E isso foi o mais rico do momento da pesquisa e das entrevistas, porque não tinha muita assim, vai acontecer isso ou aquilo. A pessoa que me guiou, simplesmente nós fomos cruzando os diversos portões que dão acesso à ala onde estão as presas, e de repente eu me encontrei com as presas, caminhando junto com as presas todas ali. Então tinha a área de trabalho e foi me designado uma sala, e as presas não sabiam. Não foi pré-selecionado quem iria conversar contigo? Não, foi na hora. Então, assim, só que teriam que ser presas que tivessem mais de 5 anos, por uma questão de temporalidade que eu estava estudando, presas que tinham mais de 5 anos de prisão. Então, as selecionadas foram de 7, 8, 10, 12 anos, presas ali naquele presídio. Independente do crime cometido? Independente do crime cometido. Então, ela chegava... a agente penitenciária encaminhava, sem apresentar nem nada. Eu chegava, me apresentava, disse, olha, sou pesquisadora, eu gostaria de fazer um trabalho assim, assim, assim. Gostaria de saber se você tem interesse em me ajudar na pesquisa. Então, como era temporalidade, eu tive que falar com ela sobre passado, presente e futuro. Eu tive que... vasculhar como a vida dela. Eu tive que resgatar a vida. Foi um processo bastante difícil, porque elas tiveram que revivenciar coisas do passado. Então, para elas foi difícil, mas para você ouvir histórias que a gente não está acostumado a ouvir também foi difícil? Eu acho que para elas foi difícil porque elas tiveram que reconstruir todo esse período. Para mim, tocar em feridas que às vezes não estão acostumadas. Todas choraram, já tinha levado meus lencinhos juntos, mas todas foi muito difícil, todas choravam ao contar determinados fatos, né? Para mim, foi uma experiência, eu acho, se eu pensar em trabalho, foi a mais rica da minha vida. Porque quando você entra em contato com um preso, mas você não entra em contato com um preso, você entra em contato com uma pessoa. Quando você ouve a história toda dessa pessoa, você vê tantas coisas, tantas vivências difíceis, tanta injustiça também no processo de sobrevivência dessa pessoa, que você se sensibiliza, claro, mas você vê que não é tão simples fazer um trabalho dentro de uma prisão que recupere essas pessoas. Achei muito interessante o que você falou. A gente não encontra ali um preso, uma presa, mas encontra uma pessoa que tem uma história, às vezes conflituosa, dificultosa. E acho que é bacana de pensar nisso também, né? E com essa ideia, Rosa, a gente vai para o nosso intervalo. A gente volta já conversando um pouquinho mais dessa experiência bonita, significativa. Para mim, está sendo pessoalmente isso, para você em casa também. Rosiane, no bloco anterior, nós falamos com aquela ideia, né? A gente tem contato não é com um preso, mas com uma pessoa, com uma história, que tem sua dignidade, que tem seus erros e acertos, né? Mas como é que você pensou no processo de pesquisa, as perguntas, né? Você ainda estava no campo da pesquisa teórica, você tinha que pensar algumas perguntas, né? Como é que você aplicou essa teoria no contato com a prática? Claro que tem algumas perguntas mais para situar quanto a dados da pessoa casada, solteira, ver se tem filhos, né? Que fazia antes e tudo mais, mas na pesquisa, na entrevista, o que se buscou era uma pergunta que fosse norteadora, que abrangesse de alguma forma o objetivo que era trabalhar essa temporalidade dela, como elas vivenciavam esse tempo dentro da prisão. E a pergunta era basicamente, conte-me
a sua história. Esse era o foco. Essa foi a pergunta norte para todas as outras, que daí a gente vai no diálogo, a gente vai conversando, né? No diálogo vão surgindo coisas e aí você vai conversando, pegando, ela vai trazendo coisas, você puxa. Então, mas o norte era: conte-me a sua história, e dentro disso a gente começou a buscar pontos, né? Ampliando sempre a partir daquilo que ela trazia. Então, e foram entrevistas, como faz parte de uma história de vida, não foi um período muito, tipo assim, 1 hora estava pronta a entrevista. Com presas, a maioria delas, 3 horas de entrevista. Seguidas? Seguidas, 3 horas de entrevista. Então, eu pegava de manhã uma presa, e aí a gente desenvolvia a entrevista. Um dos quesitos da prisão é que não poderia ser gravadas, porque quando a entrevista é gravada, você vai, repassa depois em casa, tudo fiel àquilo que foi falado. Como eu também tinha que obedecer a um critério de fidelidade da palavra que ela me trazia, então em alguns momentos eu tinha que pedir para ela assim: me dá um tempo só para eu escrever do jeito que você me relatou. E depois lia para ela assim: olha, eu escrevi isso, é isso que você me disse. Então, assim, a questão das anotações, a questão realmente que tem que ter numa pesquisa para ela ser científica, obedecer aquilo que é dela, a história dela. Eu não posso colocar adulterar a história dela, né? O sentido todo que ela estava dando ali era dela, e eu tinha que colocar isso de uma forma fiel, né? Relatar isso de uma forma fiel, para que a pesquisa tivesse realmente um sentido, né? E significado depois para análise e tudo mais. E quantas pessoas você entrevistou? Eu entrevistei 7 presidiárias. 7. A intenção era entrevistar até mais. O período que eu escolhi também foi, como a gente tinha que adiantar as coisas para o processo de graduação e mais pesquisa, então a gente tem que jogar muito com os tempos. Eu realizei a pesquisa do dia 12 ao dia 15, mais ou menos, de dezembro. E como a gente não sabe, quem não está fora do presídio, o tempo que antecede o Natal é muito, eles falam assim, o presídio fica nervoso. É uma Antes palavra, do Natal? Antes do Natal. Por quê? Porque Natal é uma data muito difícil. Todas elas relataram que elas choram muito, então muitas não recebem visita no Natal, ficam trancadas em seus quartos porque não têm direito a sair. Então elas assim, a prisão, elas falaram, é um grande choro, é uma grande tristeza, e ao mesmo tempo essa tristeza muitas transformam em revolta. Então é muito possível que tenha rebelião, é um tempo assim perigoso. Inclusive o pessoal da diretoria do presídio falou assim: olha, deixamos com essas 7 porque esse período ele gera muita comoção e a gente não sabe se consegue te dar segurança o suficiente para que não aconteça nada. Então fechamos por aí no tempo, foram os 3 dias. E o interessante é que eu fiquei num hotel em Curitiba e viajava até a Piraquara, que é interior, você vai, é bem afastado, né, umas montanhas lá. Eu fui com o ônibus do DEPEN, com os trabalhadores que iam lá com os agentes penitenciários lá do DEPEN. Então foi muito rico também esse processo de viagem, de chegar até lá. Conversava com eles também? Conversava com eles também. Então, assim, todos os detalhes nessa pesquisa, elas deram um todo para sentir o que é esse ambiente. E uma das coisas que mais me trouxe de lição é que, quando a gente fala presos e coloca eles todos no mesmo bojo, a gente tira qualquer possibilidade da singularidade, de ver que existem coisas diferentes, existem crimes diferentes, existem pessoas diferentes. E isso também acontece na prisão. Então, assim, que não todos são ali, não vão sair e vão cometer outros crimes. Tem gente que tem vontade de mudar, mas às vezes não tem as condições para isso. Então, falta psicólogos, por exemplo, entre outras áreas, mas psicólogos são profissionais que faltam muito para trabalhar
dentro das prisões. Não só em questões grupais ou em surtos ou coisas assim, mas trabalhar uma ressignificação de vida dessas Dentro do dessas presídio pessoas. existe uma espécie de sequestro da subjetividade das presas. Você percebeu isso? Que parece que tira um pouco a perspectiva de vida, não? Primeiro assim, vamos pensar que, vamos nos colocar no lugar, que esse é um bom exercício, que alguém te pega, leva você para um lugar, tira tuas roupas, teus sapatos, tira tuas fotos, Documentos. tira documentos, tira tudo. No caso, muitas, filhos, né? Filhos, isso é uma questão, olha, muito dolorida e é muito difícil, não só para a presa, porque são outras coisas que derivam também para toda essa família, Sim. todos esses que ficaram fora, o quanto isso também interfere ali. Mas quando você fala assim, existe uma retirada da subjetividade, eu diria assim, existe um esvaziamento do ser, existe um esvaziamento de si mesmo. Então, o fato mesmo de tirar as coisas objetivas, tira também, se esvazia de si mesmo. Então, é uma pessoa esvaziada, num ambiente que a experiência é empobrecida. Se nós pensarmos numa sociedade fora, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitos estímulos, nós temos contato, nós temos conversas com pessoas diferentes, ambientes diferentes, trabalhos em lugares diferentes. Isso na prisão não existe, né? Então, a questão é muito fechada, é viver para passar aquele tempo. Então, a prisão realmente é penalizar a pessoa pela retirada da liberdade dela. Não vejo como possibilidade de ressocialização. E nisso, eu acho que nós temos que rever como sociedade o quanto esse processo não altera nada. Talvez até gera um grupo mais enraivecido com as questões sociais, né? Que a prisão, se pensar em crime, não podemos pensar que o crime a pessoa ela tem tendência para o crime. Não é isso. Nós temos muitas outras coisas sociais, né? Pensar a diferença de classes, a diferença de acesso aos bens é muito grande. É muito grande. E a gente está num processo assim. A sociedade consumista, todo mundo tem que consumir, consumir. Isso a gente incentiva desde as crianças. As crianças estão lá no computador comprando coisas virtuais. E como vai levar depois, numa idade que a pessoa tem vontade de ter alguma coisa, quando não tem trabalho, não tem acesso, não tem como fazer isso. Não tem talvez aquilo que constitui o humano, que é a liberdade. Que é a liberdade. Então, são umas questões assim complexas quando se fala em violência, criminalidade, elas não são coisas simples. Sim. E às vezes pode gerar até um pouco de impotência e deixar de lado. A gente olha a televisão e diz assim, olha, mais um ator. E deixa de lado. Quer dizer, são questões, né? Rosiane, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, como é que foi esse processo teu de pesquisa, etc. E agora, que conclusões você chegou na tua pesquisa lá no presídio, no penitenciário em Piraquara? Bom, conclusões, assim, depois do processo de análise, muitas coisas surgiram. Mas eu queria compartilhar antes uma experiência que eu tive nesses 3 dias. Eu entrei no presídio e participei da vida delas, então comi a comida delas, porque eu sempre tinha aquela curiosidade, que comida elas comem? Então, quando eu fui lá, disse, nossa, é sofrida, porque elas vinham dizendo nas entrevistas, primeira coisa que eu quero fazer quando eu sair daqui é comer. Eu pensei assim, nossa, sair daqui para comer? Disse, não, eu quero comer o quê, por exemplo? Eu quero comer amendoim, eu quero comer chocolate, eu quero comer uma carne, eu quero olhar o mar, eu quero... Coisas simples, né? Que também são esvaziadas delas. Todos os sentidos, tanto o olfato, o tato, a visão, é muito diminuído na prisão, né? Então, aquela comida, ela é insossa, o caldo do feijão é aquela coisa rala, que passa pelo arroz, o caldo do feijão, nem tinge o feijão, sem sabor, sem muito sal, cuidando também com as presas que têm problema de saúde. Então, assim, são coisas que também foram pontos de análise, que junto de falar do esvaziamento, essas coisas também entraram. Há um esvaziamento também do estético local? É sombrio, pesado,
sóbrio, tem algum senso de beleza, de arte? Não, Não. o lugar em si é feio. Talvez uma das presas trouxe fazia costura, que tem áreas de serviço que eles chamam de canteiros, que aí sim, ó, eu tenho uma camiseta rosa, meu uniforme é rosa. Das outras não, elas não têm esse uniforme que é tudo cinza. Então, ó, o meu uniforme é rosa. E elas sentiam bem por estar usando uma cor, mas no geral é aquilo que a gente imagina mesmo. Padronizado e não tem muita diferença das cores, né? A questão da análise, surgiram muitos pontos, né? Por exemplo, é um lugar público, né? A esfera pública lá dentro, ela tem uma dimensão muito grande, enquanto que o privado, ele é muito achatado. Tudo é vivido sem privacidade. Elas não têm um momento em que possam ficar sozinhas, por exemplo. Até na hora de dormir, se dorme todas no cubículo. O tempo que passa no cubículo é com as pessoas. O pátio é compartilhado. Então, não existe um tempo a sós consigo mesma. O tempo que tem é quando vai dormir, que pede o silêncio e aí, de repente, com algum processo de consciência, de rememorizar a família. Mas nem isso elas querem mais, porque isso machuca demais. Então, estão afastadas, muitas não têm contatos com essas famílias, porque elas não têm condições de ir até esse local que é retirado. Então, há uma ruptura grande de vínculos. Por exemplo, uma mulher que está 12 anos ali na prisão, ela tem uma filha, só que durante esses 12 anos ela basicamente perdeu contato, a história com essa filha. Elas não se viram uma vez, depois não se encontraram mais. A vontade dela é voltar e reencontrar e restabelecer os laços com essa filha. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Porque gera nessa mesma criança, nessa mesma adolescente, um processo de rejeição contra essa mãe que foi presa. Então, se pensar em prisão, uma das conclusões assim, é que a ressocialização não existe possibilidade de acontecer através da retirada da liberdade por tanto tempo. Que a pessoa ela se desconhece e ela vai se formar de uma outra forma com as relações que ela estabelece na prisão. Então, não são relações que possam construir um ser diferente. Ali ela vai encontrar tanto gente boa como gente que vai continuar no crime, gente que não tem interesse em sair. E são nessas relações que elas vão se constituindo. Então, não vejo como possibilidade de enriquecer uma vida e transformar não só a vida daquela pessoa que está presa, e também voltar isso para a sociedade, porque se essa pessoa volta para a sociedade, ela não tem outras condições a não ser seguir fazendo aquilo que ela fazia antes. Então tem uma questão complicada, e mesmo da nossa parte fora da sociedade, porque a gente quer que aquele preso cometeu alguma coisa, que roubou... Que pague o seu crime, que pague o crime. Né? Que pague o crime, que vamos usar uma palavra que a gente ouve, que apodreça na cadeia. Então, assim, mas o que isso tem a ver? Até agora não mudou a nossa sociedade com esse nosso pensamento. Já quantos anos que nós temos esse mesmo sistema de penalizar pela retirada da liberdade? A gente já viu que não dá certo e a gente não muda. Então, por uma questão de ver que eles são os ruins e nós somos os bons. De não nos vermos enquanto pessoas boas e ruins ao mesmo tempo. E assim como elas são ruins por aquilo que a gente está colocando, mas elas têm coisas muito boas. Então, que possibilidade existe se ela está estigmatizada como presa, uma pessoa ruim e que vai te fazer mal? Não existe uma conversa entre sociedade extramuros e sociedade intramuros, e o estigma que estabelece nessa nomenclatura preso já fecha portas posteriores a essa pessoa. Então, a questão de nós nos revermos em nossos conceitos, né? Rever o que está acontecendo na sociedade com o sistema mesmo estrutural da economia, que não é um sistema, está longe de ser igualitário ou buscar pelo menos uma equiparidade. Então, são muitas questões que devem ser trabalhadas se a gente quiser
ter uma sociedade diferente e não viver num cárcere social como estamos vivendo. Né? Porque tem aqueles que a gente encerra, mas nós também estamos nos fechando fora e com medo. Então, queremos isso. Se queremos isso, nós vamos seguir produzindo esse mesmo processo, esse mesmo sistema que tem acontecido até agora. Queremos mudar, temos que repensar e buscar outras formas, outros projetos para uma sociedade diferente daqui para frente. Né? Em questão de tempo, a temporalidade, essas 7 presas têm um passado que parece que é sofrido para elas, né? Que não tem Sim. conexão com o presente e futuro. Que perspectivas que ela tem? Teve uma que disse assim, eu quero sair daqui 20 e poucos anos. Tinha gente de 20, de 30, 40, 60, com filho, solteira. Uma mais nova disse assim, eu quero sair daqui, eu quero casar, eu quero estudar, eu quero trabalhar, ter a minha casinha, ter a minha família. As que têm filhos, eu quero reunir todos os meus filhos, viver com eles o que eu deixei de viver todos esses anos. Quer dizer, uma deixou um bebê que agora já está com 12 anos. Então, essas expectativas. Mas entre as expectativas que elas têm e o que elas vão encontrar lá fora, é muita diferença. E o que isso pode chegar a acontecer? Quer dizer, a expectativa dela é grande, mas a gente sabe que a realização disso é muito difícil que aconteça. Né? Então, ela vai se sentir muitas vezes sozinha lá fora e, por enquanto, ainda não tem uma preparação para chegar a pensar uma vida mais adequada àquilo que ela vai encontrar. E talvez essa preparação cabe a gente, como sociedade, organizar, estipular e oferecer também. Também. Então, assim, o preconceito é uma das coisas que a gente tem. O crime realmente choca, eu acho a vida é um bem maior e algumas questões, realmente a prisão, ela não é que tem que se tirar a prisão, para algumas questões de mortes recorrentes, de pessoas que matam sem sentido nenhum, mas tem outras questões como roubos e tudo mais que vem, não está atingindo a vida, mas está atingindo questão econômica. Eu acho que esses são alguns que a gente pode rever. O sistema tributário do Brasil, quer dizer, toda a parte política, econômica, ela tem que dar base para uma sociedade diferente. Rosiane, o teu tema foi sobre temporalidade na vida do presídio feminino e a gente percebe que o tempo é um tanto quanto ingrato, né? O nosso tempo já esgotou, infelizmente. Agradeço muitíssimo a tua presença, seja muito bem-vinda mais vezes também ao nosso programa e obrigado pelas suas informações para a gente poder quebrar alguns preconceitos nossos também. Imagina, foi um prazer. Obrigado a você pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.